E aí pessoal, tudo bom? Aqui é o Leonardo Rocha e nesse vídeo a gente vai falar, na verdade eu vou falar para vocês sobre o review, né? Eu vou fazer uma análise do e-book Como Investir Dinheiro. Então, na verdade, já bastante gente já me pediu há um bom tempo também para eu falar um pouco sobre esse e-book e então eu resolvi fazer esse review. Eu separei então um e-book aqui nesse mapa mental em tópicos, né? Mais ou menos como é o índice do e-book e daí a gente vai debater um pouquinho aqui sobre cada um. Eu vou falar superficialmente, até porque não tem como eu comentar sobre o e-book inteiro, mas é só para você ter uma ideia do que tem nesse e-book e depois eu comentar o que eu achei dele no final, os pontos negativos, os pontos positivos e se eu acho que de repente vale a pena para você estar adquirindo esse e-book, tá certo? Então no começo é debatido um pouco sobre educação financeira, tá? Então no caso, se fala ali os objetivos. Deixa eu minimizar aqui para não ficar com tanta informação na tela. Mas então, assim, falando a questão do tempo, como o tempo ele é importante, né? O tempo acaba sendo assim um grande aliado no nosso quando a gente fala de investimentos, porque a gente sabe que os juros compostos, o tempo, na verdade, ele acaba sendo uma das variáveis mais importantes para a gente conseguir acumular bastante, né? Tanto que uma pessoa que começa às vezes 10 anos antes a poupar e a investir, ela acaba tendo um resultado muito melhor lá mais para frente, tá? Então ele comenta um pouco sobre a questão do tempo, também comenta sobre a importância de se fazer decisões racionais e também ele comenta inicialmente sobre a importância de se ter um fundo de emergência. Então, o fundo de emergência ele acaba sendo importante, principalmente quando a gente está vamos dizer assim, com apuros, ou seja por questões de saúde, ou porque a gente, de repente, perdeu o emprego. Então é sempre importante a gente ter um fundo de emergência. Ele vai comentar um pouco com mais detalhes nessa parte aqui dos objetivos, tá? Depois ele fala um pouco de orçamento. Só para deixar claro que eu não citei tudo do índice, eu citei alguns tópicos, porque realmente o livro ele é bem extenso e é bem completo. Então eu coloquei alguns itens aqui que acredito que sejam mais importantes. Então o orçamento ele fala da questão de usar a planilha, que é uma coisa que eu comento bastante também, né, e também forneço lá no site uma planilha. Então se você estiver lendo o e-book dele, você pode usar a planilha lá do Quero Investir Agora, não tem problema nenhum. Ele também fala a questão de acompanhar os gastos, a importância, né, e isso aqui é um tópico que eu achei bem interessante, que é uma pergunta que eu recebo bastante, que é o que fazer quando receber um aumento, né? Então, grande parte das pessoas recebe um aumento, acaba simplesmente poupando a mesma coisa e gastando mais, quando na verdade é importante ter um planejamento, às vezes até antes de receber o aumento, porque depois que você recebe o aumento, você já acaba, vamos dizer assim, tendo um viés na hora de decidir qual a regra nova seria, né? Então tem que tomar bastante cuidado com isso aí. Depois ele também comenta um pouco sobre controlar as dívidas, então ele classifica as dívidas entre dívidas boas e dívidas ruins, então ele explica exatamente qual a diferença dessas dívidas e mostra o que seria, vamos dizer assim, uma dívida boa. Não tem problema tu ter uma dívida boa, o problema é tu saber o que são as dívidas ruins e evitar essas dívidas ruins, tá? Então é basicamente isso que ele recomenda nessa parte. Depois ele também fala sobre outros cuidados importantes sobre as dívidas, tá? Então é bem interessante, já chega comentando de orçamento, dívidas. Depois ele fala também sobre como negociar dívidas, então ele explica técnicas de o que fazer se você está endividado e o que não fazer se você está endividado. Então, essa parte de dívidas é bem interessante para quem está um pouco endividado e está perdido e não sabe o que fazer. Ele explica exatamente o que você deve fazer e também ao mesmo tempo que você não deve fazer, e também para você cuidar com que tipo de dívida você está vamos dizer assim, você está adquirindo, tá certo? Outra dúvida muito frequente que eu recebo é quitar dívida ou investir. Então ele comenta nessa parte do livro o que deve fazer, obviamente que vai depender de caso a caso. Se você também tá vendo esse vídeo e está com dúvida, eu fiz um vídeo que eu falo à vista ou a prazo, que eu mostro exatamente também quando que vale a pena a gente pagar à vista ou a prazo. Também automaticamente eu respondo a pergunta se vale mais a pena investir ou a gente pagar a dívida, tá certo? Então nessa parte do e-book ele vai comentar também esses detalhes, se vale mais a pena quitar a dívida ou investir, que eu acredito que é a dúvida de grande parte dos leitores. Depois ele comenta um pouco a diferença entre poupar e investir, que na verdade são duas fases diferentes.
né? Poupar é um requisito que a gente vai ter para investir, e ele vai explicar mais detalhadamente qual que é a diferença que existe entre poupar e investir. Depois ele comenta um pouco dos juros compostos, então ele relembra um pouco aquela questão da importância do tempo, que o tempo é o maior aliado, que eu comentei aqui. Ele mostra os efeitos de juros compostos, como, o que é os juros compostos e por que ele é tão importante, e ele nos causa um efeito exponencial no nosso patrimônio, na evolução do nosso patrimônio, né? E nos nossos investimentos também. Depois, um outro tópico que eu acho que é importante, que é o perfil do investidor. Então é muito importante a gente se conhecer e também a gente entender a nossa tolerância ao risco, né? Porque na verdade não existe um melhor investimento, mas sim um melhor investimento para o seu perfil. Então, baseado no seu perfil, nas suas necessidades, nos seus objetivos, nas suas restrições, você vai escolher um investimento que seria um veículo melhor para esse seu objetivo, para esse seu perfil, tá? Então é muito importante a gente entender o nosso perfil. Depois ele informa um pouco como calcular o impacto da inflação dos investimentos. Então é algo muito importante, porque muitas pessoas consideram só o ganho nominal e não consideram que existe a inflação, que ela vai fazer com que o preço dos bens se eleve. Então não adianta eu ter um patrimônio, vamos supor, 10% maior se o preço dos bens também subiu 10%. Na verdade, eu estou no 0 a 0. Então é importante eu saber calcular o impacto da inflação dos investimentos. Depois, ele dá 10 motivos para não investir na poupança, né? Então ele cita vários motivos, questão da rentabilidade, entre outros, né? Não vou citar todos aqui, até porque eu não lembro todos de cabeça, e eu não coloquei todos aqui também, até para despertar um pouco a curiosidade de vocês aí sobre o e-book, tá certo? Depois ele fala um pouco também sobre a questão de ganho de capital contra fluxo de caixa, que são dois conceitos assim que a gente precisa entender, né? Então tem tipos de investimentos que a gente faz com o objetivo de ganho de fluxo de caixa. Então eu quero uma renda mensal, por exemplo, e tem investimentos que eu vou fazer com o objetivo de ganho de capital, que eu quero comprar por um preço A, por um preço de R$10 e vender por um preço de 12. Eu não estou interessado em quanto dinheiro eu vou receber nesse meio tempo, tá? Então a gente precisa entender esses dois conceitos para entender melhor o tipo de investimento que a gente vai fazer. E depois ele dedica um tópico, né, só para fundo de emergência. Então ele comenta um pouquinho mais sobre o fundo de emergência e detalha um pouco da importância desse fundo para os nossos investimentos. Então essa seria a parte 1 do livro, tá certo? A parte 2 do livro é sobre investimentos de renda fixa. Então a gente entra aqui nesse segundo item. Então ele vai comentar um pouco o que é a renda fixa. Depois ele vai comentar um pouco sobre o Tesouro Direto, ele vai explicar os títulos, vai explicar um pouco do passo a passo do Tesouro Direto. Ele vai também explicar o que é CDI, também sobre CDB, então as características, LCI, LCA e CRI. E depois tem alguns outros tópicos que eu não coloquei aqui, mas ele vai também falar um pouco sobre como analisar na hora de escolher a sua previdência. E também ele vai comentar um pouco os problemas que existem na previdência, né, nas previdências mais tradicionais, quando a pessoa, no geral, não analisa onde ela está investindo o dinheiro. Tá? Então vamos dizer assim, um tópico bem importante, porque a partir daqui, quem estiver lendo esse livro já vai estar entendendo de educação financeira, né, o básico de finanças, e vai estar já se educando para saber em quais produtos de renda fixa investir, né, que hoje em dia a gente tem produtos de renda fixa pagando muito bem com a taxa de juros atual que a gente tem na economia, tá certo? Então é uma parte do livro bem interessante, mais para a parte prática, de começar a entender os investimentos e começar a escolher os tipos de investimento. Depois ele vai comentar um pouco sobre renda variável, então ele vai comentar sobre como investir na bolsa, vai comentar também algumas estratégias. A gente vai ver também, né, ele comenta sobre se os fundos de investimento valem a pena ou não. Então é uma análise para a gente ver, bom, como é que eu vou escolher um fundo de investimento? Vale a pena investir nesse tipo de fundo? Né? Ele vai explicar um pouco melhor sobre os fundos de investimento e para o investidor, no caso, ter a capacidade de escolher e ver se aquele é o melhor investimento para ele. Depois ele vai comentar também um pouco sobre as carteiras que as corretoras recomendam de ações. Então ele dá a opinião dele, ele comenta quais são as vantagens e as desvantagens, até para o leitor mesmo tomar a decisão e ver o que é melhor para ele. Né? Ele não chega impondo o que é bom e o que é ruim, ele deixa um leque de opções e mostra, tem a vantagem e a desvantagem. Então o leitor ele fica bem, assim, vamos dizer assim,
e ficar apto a saber escolher o que acaba sendo melhor para ele. Ele também comenta um pouco de imposto de renda, depois sobre fundos imobiliários, que no caso é como se a gente investisse em imóveis através da Bolsa de Valores, então é um investimento também bem interessante. E por fim, ele finaliza comentando sobre as ETFs, que são os fundos de índice, e explica por que ele acha vantajoso investir em ETFs. E é basicamente isso, porque ele acha vantajoso investir em ETFs, quais vantagens, também explica como as ETFs funcionam para que a pessoa que leia o livro também tenha capacidade para começar a investir em ETFs a partir de hoje, se ela quiser. Então, vamos dizer que assim, seria bem completo essa parte de renda variável, para quem quer saber mais assim, a parte mais prática e mais sucinta para começar a investir. Tá? Ele não entra em muitos detalhes de bolsa, de análise fundamentalista, análise técnica, ou qualquer coisa desse tipo. Então, se você quiser entrar nesses detalhes e quiser buscar isso nesse livro, esse daqui não é o livro mais adequado para isso. Ele vai falar do que realmente é necessário para você investir na bolsa e mostrar algumas estratégias que são mais utilizadas, seja em carteiras recomendadas, fundos de investimento e veículos e formas de investir na bolsa. Ele vai comentar e comparar elas para você saber escolher qual é a melhor para você. Por fim, a gente vai para as estratégias de investimento. Então ele comenta como investir mensalmente seu dinheiro, ele mostra estratégias para você investir mensalmente, qual pode ser uma estratégia adequada e qual de repente é a melhor forma para você estar investindo esse dinheiro mensalmente, né? Então, por exemplo, você ganha X reais por mês, você poupa, no caso, X reais por mês, e você tem esse dinheiro disponível ali para investir. Então ele mostra para você qual de repente pode ser a melhor forma para você estar investindo esse dinheiro, né? Então ele mostra também estratégias para você investir o dinheiro. Então existe uma estratégia do Greenblatt que ele comenta aí nesse livro, que é uma estratégia que eu já testei também há bastante tempo. Eu testava essa estratégia em 2009, 2010, por aí. E ele comenta também que é uma estratégia que uma pessoa utilizou. Eu não tenho muito mais meus resultados nesse computador, mas é uma estratégia que ele mostra como um cara que criou um e-book, ele criou um método para escolher ativos para uma carteira. Tá? Então, na verdade, ele mostra que existem... ele mostra essa estratégia, mas essa é uma das centenas, milhares de estratégias que existem. Então é interessante para você saber que existem estratégias para se investir na Bolsa de Valores. E por fim, depois ele comenta a alocação de ativos, que eu particularmente acho que é a estratégia mais simples, mais eficiente que tem hoje para a gente investir o nosso dinheiro, porque basicamente ela não se baseia em previsões, né? Ela simplesmente é algo reativo ao mercado e ela acredita, vamos dizer assim, a um retorno à média que a gente possa ter no mercado, e por isso que ela funciona muito bem, né? Porque o mercado, se a gente olhar no geral, dificilmente a bolsa vai render, vai ser sempre o melhor investimento e dificilmente ela vai ser sempre o pior. Então existe um retorno à média e essa estratégia ela se beneficia disso, tá? Então ele comenta algumas estratégias aqui, focando como investir mensalmente, e essas estratégias ele comenta essa do Greenblatt e também ele comenta sobre a alocação de ativos. Depois a gente vai para as considerações finais. Então ele fala vários itens, entre eles alguns sobre proteger o dinheiro da inflação. Então ele comenta a importância da gente sempre calcular e verificar a questão da inflação e também de proteger o nosso dinheiro da inflação. Né? Mais um motivo porque a poupança de repente não é um investimento mais adequado. Depois ele comenta assim, onde investir, então ele mostra, afinal, onde é que eu devo investir? Ele mostra alguns exemplos de carteiras e exemplos de onde você poderia investir, baseado em quanto você tem e outras coisas do gênero. Tá? Ele também fala sobre perder o medo de investir, então ele dá alguns exemplos de algumas estratégias que você pode utilizar, práticas, para perder o medo de investir e começar a investir o mais cedo possível, né? Sem que aquele medo surja na hora que você vai comprar um ativo ou vai investir seu dinheiro na renda fixa, por exemplo. E para finalizar, ele coloca uma carteira recomendada, que na verdade seria só para você ter uma ideia de como seria uma carteira de investimentos de um perfil X, para você entender como seria a diversificação, quantos por cento desse seu dinheiro você investiria em cada, vamos dizer assim, em cada ativo, só para você ter uma ideia de como seria, vamos dizer assim, uma carteira teórica e como seria uma possível carteira para uma pessoa de um perfil X.
né? Até para baseado nisso, você pode mudar os percentuais um pouco, dependendo do seu perfil, e você tem uma base para olhar e se fixar e poder montar a sua carteira mais ou menos em cima daquilo também, se quiser, não tem problema nenhum. Tá? Então, é um e-book que eu considero bem completo, ele tem 200 e algumas páginas, tá? Eu não lembro exatamente quantas, mas é um e-book bem completo para quem está começando. Eu acredito que ele pode fazer a diferença, principalmente para quem quer já saltar de um nível mais iniciante para um nível intermediário e até mesmo já está começando um nível um pouco mais avançado de investimentos. Tá? Então, é um e-book que eu realmente recomendo. Para aquela pessoa que quer operar ativamente no mercado e quer todo dia olhar o mercado, não é o e-book mais adequado, tá? Porque ele não vai ensinar esse tipo de estratégia. Agora, para aquela pessoa que quer realmente acumular um patrimônio, investir em diferentes tipos de investimento, tanto renda fixa quanto renda variável, utilizar a alocação de ativos e realmente estar focado na formação de patrimônio, e assim, uma visão de investimentos mais macro e não tão aquela coisa de ficar operando, comprando e vendendo, esse livro realmente, vamos dizer assim, é um dos livros mais adequados que eu conheço hoje para a pessoa investir, principalmente pelo custo-benefício que ele fornece. E também porque ele fornece vários bônus, como planilhas e alguns outros mini-livros, quando você adquire esse e-book também. Tá? Então, na verdade, eu vou terminar esse vídeo por aqui. Então, se você gostou do vídeo, coloque um joinha e deixe seu comentário abaixo. E se você quiser adquirir esse e-book Como Investir Dinheiro, eu vou deixar um link aqui embaixo e você pode ir na página do e-book e pode estar fazendo parte desse grupo de pessoas que adquiriu o e-book e realmente está transformando sua vida com os investimentos, tá certo? Então, finalizar esse vídeo por aqui, a gente se vê num próximo vídeo. Um abraço e até mais.